Sou Fernanda Velar, produtora cultural, e junto a Marina Gadelha propomos fazer aqui uma conversa sobre o projeto produzido por nós, Comparsas do Riso. Comparsas do Riso é um espetáculo de circo-teatro que foi dirigido por Cláudio Baltar, teve dramaturgia da Sol de Mendonça e a realização foi da Meia Lua de Compasso junto à Fresta Produções. Além disso, o projeto conta com um elenco de 5 artistas circenses atuadores, uma musicista, uma contrarregra, um rigger, uma operadora de luz e uma operadora de som. Ao todo, somos 13 pessoas diariamente nas apresentações do projeto. Fora, é claro, de toda a equipe de criação e montagem, como cenógrafo, figurinista, iluminador, assessoria de imprensa, libras, etc. A proposta desse vídeo vem do desejo de realizarmos uma reflexão sobre o processo de construção e realização da ideia do espetáculo, organizando uma linha de pensamento sobre sua trajetória, os sucessos no que diz respeito aos editais que concorreu, a presença de público, que foi bastante expressiva, e na formação de uma equipe unida. E expor e entender o que falta e o que é preciso para a viabilidade de um projeto de circo a longo prazo. Comparsas do Riso foi contemplado em muitos editais dos quais foi submetido, totalizando 4 entre 2020 e 2022. Foi contemplado na Mostra Sesc Primeiros Olhares, nos editais Retomada Cultural 1 e Retomada Cultural 2, pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e também foi contemplado no FOCA, Fomento à Cultura Carioca, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio. Então, nessa conversa, vamos pensar em como aproveitar bem os pontos positivos de um projeto no decorrer da pesquisa, do planejamento, do processo de escrita e refletir sobre a pré-produção, produção e pós-produção. Respondendo perguntas como superar os desafios que aparecem no caminho, o que ajuda a construir um bom projeto, quais são os diferenciais e especificidades de um projeto de circo. A ideia é pensar, a partir da produção do projeto Comparsas do Riso, um exemplo que possa ser pensado e aplicado em outros projetos diversos. Então, vamos lá. A idealização do projeto passou pela Marina Gadelha, que vai falar um pouco do começo de tudo, respondendo perguntas como tudo começou, quais foram os diferenciais desse projeto e como formatou um texto que desse conta desses diferenciais. Vai falar um pouco também de como começou o nosso processo de produção. Em 2019, abriu um edital pequeno do Sesc Tijuca para projetos para crianças, chamado Sesc Primeiros Olhares. Eu falei então com 3 pessoas, com a jornalista Sol de Mendonça, filha do autor Bernardo de Mendonça, então já falecido. Ela tinha a ideia de um dia fazer a dramaturgia e levar para o teatro um dos livros do pai. Quando eu conversei com ela sobre o edital, ela disse então que seria o Comparsas do Riso, uma história de um menino que vai pela primeira vez ao circo. Seria simples a questão da autorização, já que a Grafia editora era da família dela. Falei com a Fernanda, diretora da Tresta da Produções, para fazermos juntas a produção, e convidei o Cláudio Baltar, diretor de circo muito talentoso, com uma carreira consolidada, com quem já havíamos trabalhado antes, em outros projetos. O Baltar, então, convidou os artistas circenses e tínhamos ali um núcleo a partir do qual poderíamos escrever o projeto e colocá-lo no edital. Logo de início, tínhamos o texto de um livro premiado, sua autorização e uma ficha técnica experiente. Comparsas do Riso é um excelente livro de poesia que fala sobre o riso, sobre o que faz as pessoas rirem e ainda sobre a primeira vez que um menino vai ao circo. Uma história bonita. Esse ponto de partida foi sem dúvida fundamental, ter uma boa história para contar. Bom, no Carnaval de 2020 eu recebi um e-mail do Sesc dizendo que o projeto foi aprovado. E logo em seguida aconteceu a pandemia da Covid-19. Então passamos a pandemia com um projeto que um dia provavelmente seria realizado. Quando os editais começaram a ser abertos durante a pandemia, a gente já tinha o projeto escrito. E ainda um outro fator importante é que a Sol de Mendonça, logo no início, finalizou a dramaturgia, passando o texto do livro para o teatro. E ainda convidou o músico Pedro Miranda para fazer a trilha. E ele rapidamente musicou um dos trechos da peça. Ele antecipou e a gente pôde mostrar o trabalho nas inscrições dos editais. Ficou linda a música. Ele gravou de forma caseira um vídeo e tínhamos então mais uma coisa super boa para mostrar. Então o projeto vai crescendo. Era um projeto relevante, com material consistente, com equipe, com texto, com autorização, uma música linda já criada e aprovação num edital anterior. O Comparsas do Riso venceu o segundo edital, o Retomada Cultural, ainda sem executar ou receber nada pelo primeiro. E o que seria uma peça não poderia mais ser, porque a pandemia se mostrou persistente. Teríamos que filmar.
Outro rumo acertado do projeto foi que, ao invés de filmar aquele espetáculo, o Cláudio Baltar convidou um amigo, que é um grande diretor de fotografia de cinema, o Jacques Chewich, que propôs da gente fazer um curta-metragem. A verba seria pequena para aquela produção, para a montagem de um picadeiro, da equipe necessária para um filme, e uma peça que também precisava ser montada, ensaiada, os equipamentos, a finalização, tudo que um filme exige. E uma peça também. Era tudo um pouco novo e a gente foi seguindo, descobrindo, tendo Jacques como guia, que indicava à equipe tudo que ele ia precisar. Era muita gente. Nossa ficha técnica finalizou com 37 pessoas envolvidas diretamente. E todos aceitaram fazer, mesmo com cachê reduzido. Muito por conta da presença e segurança de termos o Jacques na equipe e porque também naquele momento a classe artística estava muito sem trabalho. Eram 2 câmeras, monitores, equipe de som, maquiagem, eletricista, assistente de direção, logger, locação de material diverso, locação de espaço, criamos um set. A gente ali optou por fazer um projeto talvez maior do que o nosso orçamento e nossas pernas, do que simplesmente fazer uma peça filmada. Então, eu acho que a produção é pensar um bom projeto, ter uma equipe boa, ter sorte, mas também uma certa ousadia de aposta, de fazer uma coisa nova. Bom, o curta hoje ele está no YouTube e teve cerca de 1.100 visualizações. Está no site da Tresta, da Produções. Bem, o Sesc, enfim, chama a gente para cumprir o projeto, e mesmo sendo muito pouco dinheiro, eram 36 mil reais, a gente já tinha grande parte do figurino, que alguma coisa tinha sido alugada para o filme, tinha um cenário, tinha uma equipe ensaiada, tinha a música criada e foi bem mais simples. Embora ainda com um orçamento bastante apertado, sempre pequeno. Mas foi um sucesso, a casa estava sempre lotada. Era um projeto bonito, com uma música linda, os atores gostavam de fazer, cenário e figurino incríveis, tinha uma harmonia ali, que também passa para a cena. Bem, depois com esse projeto já bem sucedido dentro do parâmetro bilheteria, vencer editais, ganhamos ainda o FOCA, o edital de fomento à cultura carioca, o edital da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio, para uma temporada no Espaço Municipal Sérgio Porto. E o edital Retomada Cultural 2 para realizar apresentações no Rio e em Niterói. Um detalhe importante que eu gostaria de lembrar também, que é fundamental na escrita de um projeto, não custa repetir, além das várias leituras cuidadosas do edital, é a pesquisa inicial, ir no site, saber o que foi feito, se foi feito, o que foi dito, buscar materiais adicionais sobre o tema, citações, matérias que contribuam para a coesão e para a pertinência do projeto. E ter muita clareza da importância do seu projeto no contexto onde ele irá se inserir. Dito isso, e continuando a fase de produção do Comparsas do Riso, gostaria de pensar agora na especificidade de um projeto circense, que é o Comparsas do Riso. O circo é, por definição, uma arte democrática, para toda a família. Surpreende e encanta por natureza. Podemos dizer que o circo tem público. O respeitável público vai ao circo, está no circo. Então, o circo merece atenção. Tanto o circo tradicional, o circo de lonas, quanto o circo contemporâneo, de pesquisa de linguagem. E no que diz respeito à produção do projeto, pensando a partir do Comparsas do Riso, é importante ter em mente que um projeto de circo-teatro com acrobacia aérea, elementos de solo, tem especificidades diferentes e não tão adaptáveis aos recursos financeiros como um projeto de teatro pode ter. Um primeiro exemplo. O artista circense precisa se manter ensaiando. Não é estreou e parou os ensaios. É a manutenção do seu treino que vai trazer tanto segurança quanto a excelência para o espetáculo. E esses ensaios normalmente não são realizados em casa. É preciso um espaço específico. No caso de números aéreos, um espaço que tenha altura, que possa se prender aparelhos aéreos, por exemplo. Em relação à produção, a acrobacia aérea requer um urdimento que possa receber peso. Muitos teatros pedem o termo de responsabilidade técnica que precisa ser emitido por um engenheiro, é a ART, que é importante para a segurança dos artistas. Ela é sempre necessária? Pode-se dizer que sim. No entanto, profissionais experientes como o Rigger sabem quando o urdimento é com certeza seguro. Agora, qualquer pequena dúvida, ou não se realizam números aéreos, e aí é um desafio. Tenta-se outra pauta, adapta-se o trabalho deixando menos interessante, simplesmente abolindo os números aéreos, ou se contrata um engenheiro para calcular a carga da estrutura que sustenta. Quanto ao solo, você pode ter aparelhos como roda, monociclo, perna de pau, que necessitam de um chão específico, de um tamanho de teatro específico. Às vezes são necessárias várias visitas técnicas até encontrarmos
o espaço possível para a realização do espetáculo que utilize a linguagem circense. O que eu quero enfatizar aqui é que é claro que o produtor e o diretor precisam ter um pouco de jogo de cintura, saber adaptar o que foi planejado, mas, no entanto, um projeto de circo, para ser seguro, precisa de recurso, precisa ser visto na dimensão que merece, na dimensão que tem, com os recursos que necessita. Porque quando a gente está falando de circo, a gente está falando de vida, de segurança também. Outro ponto crucial para o que consideramos sucesso de um projeto é uma equipe unida, feliz, profissional e uma divisão orçamentária justa. Estamos falando aqui na maioria de editais públicos, de dinheiro público, que requer transparência e ética. Nenhum projeto, por mais público que tenha e receita que tenha atingido com uma equipe que trabalha na desconfiança, insatisfação e dignidade, não pode se intitular um projeto de sucesso. E um último ponto que eu gostaria de tocar aqui, que foi fundamental para mim no gerenciamento do projeto Comparsas do Riso: no decorrer do projeto, alguns percalços ocorrem, podem acontecer e afetam o planejamento inicial, tanto de origem externa, como a pandemia da Covid-19, ou interna, como um ator com Covid-19, ou mesmo a necessidade de mudança de uma data de pauta, ou algumas dúvidas que porventura possam aparecer, o que é justo, aparecerem dúvidas. Então, uma dica importante é manter o patrocinador informado, utilizar os canais de comunicação, perguntar, sugerir, propor, justificar, enviar os ofícios, justificativas, fazer as adequações orçamentárias no tempo, jamais começar a executar um projeto sem ler o manual de prestação de contas. Outra coisa importante, às vezes a gente aprova um projeto que vai ser realizado um ano e meio depois. Então é sempre importante voltar ao seu projeto, ler ele, ler as contrapartidas, ver o que foi proposto. Se você é um produtor experiente, pode saber de tudo isso, mas alguns produtores estão começando no primeiro, no segundo projeto. De qualquer forma, é sempre bom lembrar, para a gente estar sempre atento a todas as fases do nosso projeto. Esse exercício de reflexão sobre um projeto, sobre a realização de um projeto, é sempre muito positivo. E acho que a troca também pode ser muito rica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, escreva nos comentários que a gente vai responder. Até logo. Até logo. Lá vai o poeta do circo, o livro ponto de partida. O riso na arquibancada. Ninguém freia o improviso. Lá vai o livro na cena. A bola, o arco, a lira. No poema, no cinema, artistas, comparsas,